E esse é o testemunho Guiapes. Não acredito que homem cristão e homossexualidade andam de mãos dadas. Oi, meu nome é Guilherme, tenho 20 anos e hoje eu tô aqui pra fazer um dos vídeos mais esperados por mim e pela minha alma, que é contar o meu testemunho. Eu sei que esse vídeo vai ser um desafio imenso. Eu sei que o pessoal aqui do meu canal, das minhas redes sociais, amigos, familiares, vão conhecer a partir de hoje uma nova versão de mim. Mas eu acredito que eu tô disposto a compartilhar com vocês experiências que eu vivi. Não tem como a gente fugir daquilo que nos está predestinado. O dia chega. Quero dizer pra vocês que nesse vídeo eu não pretendo ter filtro. Deixar logo de cara aqui pra vocês que se você que tá aí assistindo esse vídeo é um homofóbico, é um preconceituoso, é uma pessoa ignorante que não está disposta a ouvir testemunhos ou opiniões alheias sem respeitá-las. Você que está limitado a não ampliar os seus horizontes através da opinião e da vivência do outro, pode já sair daqui desse vídeo, porque não tenho papo com você. O meu papo hoje é com pessoas que são de verdade. Pessoas que são de verdade e querem conhecer pessoas de verdade porque não aceitam viver na mentira. Eu fiz aqui um cenário bem gambiarra, peguei aqui as plantinhas da minha avó, coloquei aqui no fundo pra ficar algo bem ambiente aí pra vocês. Nesse vídeo, eu, Guilherme, não queria expor a minha opinião sobre os fatos. Eu só queria contar, como se fosse um conto de fadas, eu só queria contar aqui a história mesmo em si e deixar por aí, mas provavelmente o Espírito Santo que habita em mim e que hoje me faz me alimentar da palavra dele, provavelmente eu vou expor aqui a minha opinião a respeito daquilo mesmo que eu vivi, sabe? Como eu penso hoje. Eu, quando criança, a minha mãe me conta assim, né, algumas histórias que eu tive algumas complicações para nascer. Um dos primeiros desafios que eu encontrei no ventre da minha mãe, a minha mãe me diz, né, que meu pai, ele me rejeitava muito quando eu tava no ventre dela. Eu tenho uma irmã, que ela é mais velha do que eu, ela já havia nascido, né, claro. E quando eu estava na barriga da minha mãe, meu pai não acreditou que eu fosse filho dele. Meu pai não aceitava, ele não dizia que eu era filho dele, ele dizia, ah, esse filho não é meu, que não sei o quê. E a minha mãe até brinca que quando eu nasci a cara dele, eu sou a cara do meu pai. Então não tem como, sabe? Deus não dá ponto sem nó. Não tinha como ele falar que não era dele. Enquanto eu estava no ventre dela, a minha mãe diz que meu pai me rejeitou, sabe? E ela falou que quando ele falava, né, que ele me rejeitava, que eu não era filho dele e tal, ela falava que eu chutava muito na barriga dela, só que ela sempre passava a mão assim na barriga dela e dizia, calma filho, tá tudo bem, se ele não quer, eu quero. Então, eu não sei porquê, mas comecei contando isso. Eu tenho a minha memória sobre a minha infância muito bloqueada, muito bloqueada. É raramente umas coisas ou outras, um machucado que me marcou. Só que dentro das coisas que eu lembro que eu era uma criança muito diferente. Eu, na minha infância, eu sempre tive a voz fina. Aqui, eu não sei se minha voz já mudou bastante, que eu tenho os vídeos aqui antigos no YouTube e a minha voz era muito mais fina. E aqui eu tô falando, né, mais calmamente. Talvez quando eu me estresso um pouquinho, minha voz, né, se altera um pouco, fica fina e tá tudo bem. Mas eu sempre tive a voz fina e a gente tá falando de o quê? Eu tenho 20 anos hoje, a gente deve estar falando de uns 10 anos atrás. 10 anos atrás a nossa sociedade era totalmente preconceituosa, totalmente homofóbica, como estava começando a abranger essa questão de... Na verdade, sempre houve, né, homossexualidade, sempre houve esse desejo sexual pelo mesmo gênero, só que Satanás, ele tem suas estratégias e há 10 anos atrás isso não era tão visivelmente aos nossos olhos. E então, na verdade, as pessoas costumavam a nos colocar em caixas.
homens, né, do gênero masculino entram nessa caixa de masculinidade, mulheres entram nessa caixa de feminilidade. O que é uma hipocrisia, porque Deus nos criou singulares. Nós somos seres singulares. Por mais que você coloque homens todos numa caixa de masculinidade, vai ter uns que vai ter um jeito, posso dizer, mais fraco com a sua masculinidade, vai ter outros que vai ter, né, um jeito mais forte para sua masculinidade. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, porque enquanto essa pessoa ela não se identificar como tal, ou descobrir o que é orientação sexual, identidade de gênero, o companheiro ou a companheira que eu quero ter pra minha vida, pra passar o resto da minha vida amando, eu preciso ser respeitado e eu não posso ser encaixado a ou a B. Só que eu, quando criança, eu não tive escolha. A sociedade, amigos, família, amigos da escola, muitas pessoas ao meu redor sempre me incluíram nessa caixa de homossexualidade, na qual eu, a princípio, ficava com muita dúvida. Eu ficava, por que disso? Por que tem que ser assim? Por que, né? Só que eu era criança também, e a gente vai vivendo, sabe? A gente vai vivendo, porque a gente não tem maturidade, a gente não sabe combater essas coisas, a gente vai ouvindo calado, sabe? A gente ouve calado, essa é a verdade. E aí o que acontece? Eu, desde criança, frequentei a igreja, graças à minha avó. A minha mãe, ela tem grande parte nisso porque a minha mãe, ela é ímpia, né? Os meus pais hoje não se encontram nos caminhos do Senhor, e nem naquele tempo eles eram da igreja. Então era minha avó, mãe do meu pai, que me levava, né, pra igreja. E não era nada forçado, não era nada forçado. Eu lembro de uma vez ou outra, assim, que a gente acordava com preguiça e ficava naquela coisinha, né? Ai, vó, tem que ir pra igreja. E ela falava, vem, eu fiz seu café da manhã e tal. E a gente ia com prazer e com alegria. E o porquê que eu digo que a minha mãe tem grande parte nisso? A minha mãe, mesmo sendo ímpia, né, lá em casa, o cenário era, quando a gente vinha pra casa da minha avó, a gente escutava louvor, a gente lia a Bíblia, a gente ficava todo num âmbito espiritual. Quando eu ia pra minha casa, a casa da minha mãe, era um âmbito totalmente diferente, sabe? Um campo totalmente não espiritual. Só que a minha mãe, toda vez que tava dando a hora, assim, dos compromissos, né, dos cultos e tal, a minha mãe sempre falava, ó, seu compromisso, você tem um compromisso com Deus, você tem um compromisso com Jesus. E eu gosto de ressaltar isso porque eu acho isso muito bonito. Eu já vejo o agir de Deus, sabe? Pela minha mãe nisso. E aí, enfim, então eu cresci, fui criado na igreja. Eu vou tentar colocar vídeos, fotos aí, né, pra vocês. E eu não posso deixar de falar aqui que eu tive muitos episódios dentro da igreja de sofrer homossexualidade sem me auto-intitular com isso. Porque eu não tinha maturidade, cara, eu não sabia nem o que era isso, sabe? Atos sexuais nem passava pela minha mente, eu nunca tinha cometido nada. Mas o fato de eu ter um jeito diferente, as pessoas já me olhavam torto. Eu lembro de um episódio que tá muito marcado na minha mente, inclusive hoje eu falo com essa pessoa, eu amo essa pessoa. Nesse episódio, quando começava as pregações, né? As crianças desciam lá para baixo para ter um outro tipo de pregação mais leve. As crianças desciam lá para baixo e uma tia da salinha, eu pedi para ir no banheiro beber água. Eu pedi para ir no banheiro e eu não reparei como eu estava. Aí a pessoa não me respondeu se eu poderia ir ou não no banheiro. A pessoa virou pra mim na frente de todo mundo e falou assim, por que você tá assim? Por que tá com a mão quebrada? E aquilo soou no meu ouvido muito agressivo. E eu literalmente, naquele dia eu olhei pra mim, eu olhei pra minha mão e eu literalmente estava assim, sabe? E aí eu fiz assim, abaixei a mão e fui ao banheiro. Mesmo sem ela ter deixado ou não, porque ela não respondeu sobre isso, ela só falou sobre a minha mão. E dentro do banheiro começou umas vozes dentro de mim, dizendo, tá vendo?
eu sempre falei pra você que você é diferente. Tem algum problema com você. Aqui talvez não seja o seu lugar, porque os meninos não são assim. Eu literalmente não consegui olhar pra nenhum menino e me identificar como menino, sabe? Porque eles não tinham um jeito parecido com o meu. Ou eles não eram tratados da mesma forma que eu era tratado. Eu acho isso muito importante, porque às vezes as pessoas não resistem, não é porque elas não encontram você mesmo no outro, e sim porque no tratado das outras pessoas elas veem uma diferença do tratamento com você e com o outro. E aí pesa, porque para você resistir, você entende que é algo contra você mesmo, sabe? E ali a minha mente começou, e aquilo só foi crescendo, abrangendo, até que eu tive a minha primeira experiência sexual, na qual eu me lembre. E eu não lembro com qual idade foi, mas foi muito novo. Explicando mais ou menos como foi o primeiro episódio sexual da minha vida, foi com uma pessoa do gênero masculino. Essa pessoa, ela era mais velha do que eu, bem mais velha. E eu lembro de uma infância minha muito imaginária. Eu brincava de inventar muito, eu sempre fui muito criativo nas minhas imaginações, invenções, brincadeiras e tal. E eu lembro de uma infância e uma brincadeira corrompida, porque eu brincava, né, nesse certo lugar, e aí essa pessoa começou, eu acho que eu posso dizer que a me seduzir, sabe? Porque essa pessoa começou a passar pra lá e pra cá, nu, e eu, a princípio, como criança, achei aquilo muito engraçado, né? Porque a gente cresce e o seu corpo, ninguém pode ver e tal, e aquela pessoa passava pra lá e pra cá tão naturalmente, né, pelado. E eu ficava, não é possível. E brincava, e olhava, e brincava e tal. Até que essa pessoa começou a reparar, né, que havia um humor da minha parte. E não sei, essa pessoa começou a literalmente mexer comigo, sabe? A passar mais vezes, e aí a girar, e aí a fazer gestos obscenos. Até que veio o convite, né? E o convite, obviamente, não era vamos transar, porque eu era uma criança. Enfim. E aí eu lembro que no meu primeiro ato sexual, essa pessoa tava vendo um filme pornô na televisão. E essa pessoa, quando eu olhei pra televisão, duas pessoas, um homem e uma mulher, essa pessoa tava imitando muito um homem. Eu, por não saber o que eu estava fazendo ali, o que eu ia fazer ali, veio na minha mente, ué, se essa pessoa tá parecendo homem, então eu vou começar a imitar a mulher. E dali foi. Eu comecei a ter minhas primeiras relações sexuais. Eu posso dizer algo aqui que talvez soa como bizarrice, mas graças a Deus, eu dou graças a Deus que a minha primeira experiência sexual, assim, foi leve. E no decorrer, assim, do tempo, essa pessoa foi, a princípio, não sei se eu posso dizer isso, mas me respeitando muito, sabe? Respeitando o meu orifício anal, respeitando as limitações do meu corpo. Enfim, e aí eu entrei, né, nesse mundo aí, conheci a pervertidade. Tive a minha infância saqueada pelo inferno. E aí, a partir dali eu lembro de brincadeiras minhas na qual eu só me identificava e só conseguia ser mulher. O filme Mulheres que eu já fui aqui, né? Clube das Winx, eu era alguma das meninas, as meninas superpoderosas, as três espiãs demais, eu sempre era a mulher, sabe? Eu não falo isso com vergonha alguma, gente, porque criança é criança, sabe? Pessoas espirituais aqui vão já elevar isso pro lado espiritual e já vão ver que dali já houve alguma brecha, alguma legalidade, não minha, mas pela vontade permissiva de Deus, de eu entrar nesse mundo e só enxergar essa parte feminina ou me identificar dessa forma. E pessoas não espirituais vão levar isso como
tá tudo bem, e literalmente está, porque você é criança, a criança ela brinca de tudo. Nós temos que respeitar isso. Vai existir um momento que vai chegar a maturidade para essa pessoa. E se você é um pai ou uma mãe que você conversa com o seu pequeno, com o seu filho, vai existir esse tempo de conversas e vocês vão poder explicar o que é e o que não é. Eu acho que impor não é o caminho. Impor não é o caminho, porque hoje você impõe e amanhã essa pessoa quer viver o novo, amanhã essa pessoa quer viver o perigo, porque você impôs e você não explicou as consequências que as escolhas têm. E se a pessoa quiser, depois de você explicar a consequência que essa escolha tem, e essa pessoa quiser fazer, literalmente ela vai aprender com o erro dela e com a consequência. O pecado em si, ele já é uma consequência. E nós, para sermos filhos de Deus, nós precisamos dessa noção de que nós cometemos o pecado e isso traz para nós uma consequência, e assim nós queremos nos aproximar de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer, lá em Eclesiastes capítulo 7, vai ter uma parte que vai dizer: porque você sabe que não existe nenhum justo sobre a terra. Isso é uma verdade, todos nós somos pecadores, então nós precisamos ter essa noção. Eu não estou abrangendo aqui idade, eu estou abrangendo maturidade. Quando chega o nível de maturidade no ser humano, ele precisa ter essa experiência de pecado, escolha, consequência, preciso me aproximar de Deus. E aí, né, eu comecei a ter as minhas brincadeiras bastante afloradas para esse lado mais feminino. Não me condeno, não me julgo por isso, eu não julgaria uma criança hoje que vive assim. Guilherme, por quê? Porque é o que eu estou dizendo, né? A vida é feita de escolhas, o pecado ele precisa ter a sua consequência, porque senão se a pessoa peca e ela não enxerga a consequência disso, ela não vai se aproximar de Deus. E é isso. E aí eu lembro de eu na igreja ficar bastante saturado com aquela indiferença toda das pessoas comigo. E aí a minha irmã, ela teve um período que ela saiu da igreja e eu também saí da igreja. E aí foi quando eu conheci o mundo, de fato, comecei a ir pras festas, baladas, baile funk, comecei a desvalorizar o meu corpo, comecei a entrar nessa atmosfera literalmente de homossexualidade, bissexualidade. Deixar claro aqui nesse vídeo de testemunho que eu pretendo contar todas as minhas experiências no mundo com Deus aqui no canal, tá? Então você se inscreve aí, curte esse vídeo. E aí eu conheci o mundo, vocês sabem, né? Fiz de tudo. Já tive experiência sexual com satanista, com Uber, homens casados, enfim. Já fiz de um tudo aí nessa vida. Eu literalmente, não sei se eu posso dizer que isso seria prostituição, porque eu nunca envolveu dinheiro. Mas a desvalorização com o meu corpo foi algo bem forte. Enfim, até que eu me encontrei num dia, eu tinha... Isso durou, galera, vamos lá, né, colocar faixa etárias aí. Com 15, 16, 17 anos, a sociedade sempre me colocando, né, numa caixa só. Eu lembro de um período meu escolar que eu tinha um canal no YouTube, então pensa... Minha vida foi um inferno, porque aí a galera da escola via o canal e eu falava sobre cabelo, tinha cabelo grande. Eu vou estar deixando umas fotos aí, tinha cabelo grande. E aí o pessoal me zoava, escarnecia de mim. Gente, a palavra que eu mais ouvi a minha vida toda, quem dera eu se fosse um Jesus te ama, mas foi viadinho, gayzinho, bichona. Nossa, ouvi demais. Vale a pena eu ressaltar aqui também que na minha infância, quem mais me dava, né, brinquedos masculinos assim, pelo que eu me lembre, né, na minha memória, era mais os meus tios mesmo, parte de vó. O meu pai em si tem muito a mente pra aquela visão de estudo, de escola, faculdade e tal, os livros. E então eu nunca tive uma gude, eu nunca tive uma pipa, enfim, nunca tive uma bola pra jogar bola, ou se tive destruir, não sei. Então, essas brincadeiras mais masculinas eu literalmente não sabia fazer. Eu me propunha, eu rompia todo aquele preconceito que as crianças já tinham comigo. Falava, não, eu vou brincar, eu vou jogar gude, eu vou jogar bola, eu vou soltar pipa, mas assim, zero de...
Zero de proatividade, eu não sabia mesmo. Eu lembro que existia no meu coração, e eu acredito que isso já era algo espiritual, mas também algo que faz parte da minha essência. Eu tinha uma mente assim, cara, eu era rodeado de amigos homossexuais também, eu respeitava muito. Eles diziam que eu era, né, e eu deixava passar, gente. Ai, sinceramente, eu até hoje não consigo, assim, ficar ligando pro que os outros pensam ou falam a meu respeito, entendeu? Se eu tô me descobrindo ainda em quem eu sou, eu vou deixar que essas pessoas falem, porque nem eu mesmo sei quem eu sou, mas quando eu sei quem eu sou, aí literalmente mesmo que eu deixo as pessoas falar, porque se eu não sou aquilo ou se eu sou aquilo, pra mim tanto faz, tanto fez. O que importa é o que eu sei, o que eu sou. E eu tinha muitos amigos homossexuais e eles foram, né, se descobrindo cada vez mais e se aceitando, e aí revelavam para os seus pais, para as suas mães. Mas eu vou contar aqui duas experiências muito rápidas. Um amigo meu, para ele contar para sua mãe que ele era homossexual, ele inventou comigo. A gente correu uma rua toda para chegar na casa dele cansado, pra gente falar pra mãe dele uma mentira, que ele tinha sido estuprado por um homem. E aí deu um maior BO, porque a mãe dele quis chamar a polícia e tal, e aquilo era uma mentira. Aquilo era só pra ele arrumar um jeito, uma estratégia de confiar, sabe, na mãe dele e contar aquilo. E eu achava essas coisas um absurdo. Um outro amigo meu, eu acordei num dia de manhã, olhei no muro e ele tava apanhando muito da mãe dele. A mãe dele falando, não acredito que você é isso, você não pode ser isso. E ali eu tive um gatilho e pensei. Ele contou pra mãe dele, sabe? Ele se assumiu, né, no caso, pra mãe dele, pros pais dele. Só que eu nunca tive esse medo, porque eu sempre soube que meu pai e minha mãe iriam me aceitar. A minha mãe teve diversas conversas comigo, nos meus 15, 16 anos, 17, ela falava, você tá indo por esse caminho, você quer hoje esse caminho, e saiba que quando você precisar de mim, quando você precisar dar meia volta, eu vou estar aqui pra te ajudar, pra te abraçar. Então eu sabia que não era isso em si, não era a não aceitação dentro do meu lar. Era a não aceitação dentro de mim mesmo, porque eu queria me descobrir verdadeiramente, eu queria saber qual era de verdade a minha identidade. Eu não queria ser reconhecido e me construir com base naquilo que os outros falavam, e sim com aquilo que eu mesmo queria saber sobre mim. E aí eu lembro que eu dizia pra mim, cara, se eu tiver que me assumir em qualquer coisa no âmbito LGBTQIA+, que seja com 18 anos. Porque todo mundo que tem menos de 18 anos tem aquela ideia, né? Que com 18 anos você tem responsabilidade, com 18 anos você arca com as suas consequências. Então, os 18 anos, né, pra adolescente é aquela coisa, pá, depois você faz 18 você descobre que, ah tá, só mais uma idade. Enfim, e eu tinha isso, com 18 anos eu vou me assumir pro meu pai e pra minha mãe. Só que bem ali perto dos meus 18 anos, eu comecei a me ver dentro dos bailes e tal, com as minhas amigas estão de provas, pedindo pra ficar com mulheres. Isso foi algo que começou a crescer no meu coração mesmo. Por liberalismo mesmo. E por conectividade, vontade, prazer. E aí eu comecei a ficar com mulheres, comecei a ter experiências, né? De ficar mesmo com mulheres e eu comecei a ver que, opa, peraí. Então talvez eu esteja esse tempo todo somente sendo atraído por homens e me permitindo a ficar com homens por questão de conforto. Então eu quero começar a abranger esse outro lado para saber se eu me dou bem, para saber se eu gosto, para saber se literalmente é isso, sabe? Que é só o medo do desconhecido, do eu nunca ter feito, sabe? E eu comecei a ver que literalmente era isso. Era o medo do eu nunca ter feito, era o medo do que as pessoas iriam falar. Enfim, e aí eu comecei a me ver pedindo pra ficar com mulheres, então eu me auto-intitulei bissexual, porque eu tive tão forte esse negócio na minha mente que eu tinha que me assumir em algum momento pro pessoal começar a parar de falar e eu dei uma resposta na ponta da língua a respeito daquilo que eu era, que com 18 anos eu me assumi bissexual pra minha mãe. Ela soube, entendeu, foi por áudio do WhatsApp, eu queria que tivesse sido pessoalmente. Liguei pra ela, a gente conversou. E foi isso. Eu sempre... A partir dali, a minha conectividade com a minha mãe foi bem melhor. Eu fui bem mais aberto, assim.
Eu nunca menti sobre os lugares que eu ia. Quando eu mentia, minha mãe, mesmo sendo ímpia, a gente tinha experiência dela ajoelhar o joelho na sala e orar a Deus e falar assim: Senhor, se ele estiver mentindo, traz ele de volta. E tá eu batendo no portão chorando novamente, entendeu? Porque foi a única vez na minha vida que eu menti pra ela do lugar que eu iria ir. Enfim, eu, Guilherme, hoje eu tenho 20 anos, então com 18 anos eu me assumi bissexual. E com 18 anos eu renovei minha aliança com Deus. Aceitei Jesus novamente na igreja que eu era antigamente. Eu quero que vocês entendam que eu, Guilherme, já fiquei com homens, eu já fiquei com mulheres, eu já fiquei com pessoas trans e todos foram bons. Os prazeres da carne são bons. A gente não pode mentir sobre isso. Eles são bons. Só que quando eu aceitei Jesus novamente, você reseta. E entra uma paz dentro de você que você só quer aquilo, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito bem posicionada. Eu lembro que no dia que eu aceitei Jesus, o pregador ele pregou sobre Babilônia e ele dizia: Daniel estava na Babilônia, mas ele não era Babilônia. E eu senti essa necessidade arder no meu coração de que eu estava no mundo, mas eu não precisava ser tudo que o mundo dizia que eu era. Sabe? Eu precisava romper isso dentro de mim e viver com coragem, porque para viver a vida a gente precisa de coragem. E eu lembro que eu já tinha levantado a mão para aceitar Jesus e não sei se viram, se não viram, enfim, eu abaixei a mão de novo e fiquei cheio de ódio no banco, balançando o pé, pensando, ai que saco, nem pra essas pessoas verem que eu tô aqui aceitando Jesus. Eu tinha muita revolta com a igreja, tá? Eu tinha muita revolta com a igreja. E aí abaixei a mão e eu lembro que eu escutei a voz do Espírito Santo dizendo: você sempre foi corajoso. O que é você ir lá na frente? Aí eu ficava assim no banco: ai Senhor, então por favor me levanta desse banco, que eu quero ir lá na frente. E aí eu lembro que Deus palestrou comigo no banco sobre: eu não vou esperar eu ir pra um leito, eu não vou esperar... Isso daqui não tem mais nada a ver com orientação sexual, identidade de gênero, isso tem a ver com meu testemunho com Jesus, sabe? A minha volta pra Cristo. Eu não vou esperar eu ir pro leito, eu não vou esperar eu parar no hospital, perder um braço, perder uma perna, porque eu tinha muito medo dessas coisas, né? De eu voltar assim pra Deus. Eu quero ter um testemunho de coragem. Um jovem que foi na igreja, foi movido pela palavra, quis aceitar Jesus e teve a coragem de levantar e ir lá na frente. E aconteceu. Eu lembro que enquanto eu caminhava para ir até lá na frente, a igreja toda começou a falar em mistério, línguas estranhas. E eu sentia como se pessoas, seres, espíritos, energias, demônios estivessem me puxando assim para trás, sabe? E eu sentia a cada passo que eu dava, essas coisas tinham que sair. Não tinha que ter como. Elas tinham que sair. E eu aceitei Jesus e, gente, foi o melhor dia da minha vida. Melhor dia da minha vida. Eu tenho 2 anos e pouquinho de novo convertido. E eu tenho vivido as melhores experiências da minha vida. E eu confesso aqui pra vocês que pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar só esse vídeo aí como parte 1. Eu tô doido pra analisar e reanalisar esse vídeo. Cara, inclusive foi gostoso fazer esse vídeo, foi uma libertação. E esse é o testemunho Guiapes, tá? Uma pessoa que veio do LGBTQIA+, e se converteu a Cristo. E eu não acredito que homem cristão e homossexualidade andam de mãos dadas. Eu não acredito que tem como coincidir as duas coisas. E mais pra frente eu pretendo abordar sobre essa questão, como eu tenho enxergado, como tem sido as minhas experiências com Deus e como tem sido as minhas experiências com o meu mestre, meu pai, que é Jesus. Até parte 2, hein?